pode abrir Salmos, por favor. Salmo de número 42. Salmo de número 42. Eu gostaria de ler todo o Salmo, mas por causa do tempo, a gente vai ler aqui os 3 primeiros versículos. Depois eu vou tecer um comentário aqui sobre ele. Salmo 42 diz: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei ante sua face, ante a face de Deus. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente. No versículo 10 ele vai dizer: enquanto me dizem todo dia, onde está o teu Deus? Se a gente continuar lendo aqui o Salmo 42, a gente vai ter um quadro de um homem angustiado, de um homem que oscila entre a fé e a ansiedade, entre a tristeza e a esperança. E 2 fatores agravam a situação que esse homem está passando. A tristeza, a angústia dele parece não diminuir a intensidade com o passar do tempo, e ele não vê nenhuma perspectiva de mudança daquele quadro de uma profunda tristeza, de uma profunda angústia que ele experimenta. E um outro fato é que, apesar de sua oração, apesar da sua insistência pedindo a Deus que mude aquilo, parece que Deus não o responde. Então, todo este quadro é resumido nessa canção, porque o Salmo é uma canção, no versículo 5 desse Salmo e no versículo 11. Assim como no versículo 5 do Salmo 43, é o coro. O que possivelmente, o Salmo 42 e 43 eram uma mesma canção. Ele diz: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Veja, ele está oscilando, ele espera em Deus, ele confia numa solução, embora ele não veja isso, mas naquele momento a alma dele estava abatida, angustiada porque a sua fé, a sua esperança, a sua oração não silenciava os seus opressores, que ele diz que debochavam dele, que constantemente, ele diz no versículo 3, constantemente, diz no versículo 10, todo dia, faziam a seguinte pergunta para ele: onde está o teu Deus? Eu queria que você perguntasse isso para alguém: onde está o teu Deus? Se a gente, em condições normais, perguntar a um crente onde Deus está, a resposta possivelmente será esta: Deus está nos céus. Se a resposta puder ser mais alongada, esse crente vai dizer: Deus está sentado no seu trono, no terceiro céu, acima das estrelas. E essa é uma resposta biblicamente correta. Se um aluno de um seminário, um seminarista, responder isso na prova, o professor terá que dar como certo, porque é certo. Pode até citar a conhecidíssima passagem de Isaías capítulo 6, Deus está no céu, no seu trono. Mas esta não é a pergunta do Salmo 42. Onde está Deus? A pergunta do Salmo 42 é: onde está o teu Deus? São perguntas parecidas, mas que exigem respostas bem diferentes. Aqueles que estavam em torno do salmista, vendo o seu sofrimento, vendo a sua angústia, vendo a sua tristeza, e talvez, quem sabe, até contribuindo para esta dor, eles não estavam fazendo uma pergunta teológica: onde Deus está? A pergunta era específica para aquele homem que sofria. Eles estavam perguntando: onde está o teu Deus? Onde estava o Deus daquele crente que dizia amar Deus?
Onde estava o Deus daquele crente que dizia conhecer Deus e que estava sofrendo? Um Deus que deveria estar presente naquele momento difícil. Um Deus que provavelmente deveria se envolver com o problema dele, com a dor dele. Um Deus que deveria mostrar-se amigo naquele momento de dor, de sofrimento, de angústia. Por isso a pergunta é tão direta, tão específica, com um pronome possessivo: onde está o teu Deus? Talvez o próprio salmista estivesse se perguntando também: onde está o meu Deus? Nesse momento de angústia, onde ele está? A Bíblia vai responder no livro de Isaías, no capítulo 57, versículo 15. Vai dizer: assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Deus diz: habito num alto lugar e santo, num lugar alto e santo, mas habito também com contrito e humilde de espírito. Veja, tem muita gente que acredita num Deus que habita num lugar alto e santo, o chamado deísmo. Não há nenhum problema, talvez aqueles que estivessem questionando o salmista, talvez acreditassem num Deus que habita num lugar alto e sublime. Mas a pergunta era sobre um Deus que deveria habitar com aquele que estava angustiado, contrito no seu espírito. Alguém que passava por aqueles problemas deveria ter um Deus que, não apenas esse Deus que habita no lugar alto, mas um Deus que deveria estar com ele naquele momento, naquela situação difícil. O Deus que habita com contrito e humilde de espírito. Era sobre esse Deus que aqueles opressores perguntavam no Salmo 42. Onde esse Deus que deveria habitar com aquele salmista, deveria estar no coração dele, na vida dele, onde que ele estava, que não mudava aquele quadro? A pergunta completa talvez fosse essa: se Deus é teu Deus, se esse Deus que é um Deus todo-poderoso, se esse Deus que é um Criador de todas as coisas, Elohim, El Shaddai, se esse é o teu Deus, onde ele está agora? Onde ele está nesse momento? O que ele está fazendo por você? Quando eu li esta pergunta, eu fiquei me perguntando, naquelas situações que a gente passa na vida, e talvez você esteja passando agora nesse momento, uma situação difícil, e que a gente tenha necessidade de perceber esse Deus presente, esse Deus que se preocupa com as nossas dificuldades, com os nossos problemas. Quem sabe alguém esteja perguntando isso a você. Talvez não diretamente, mas com um olhar, com algum tipo de questionamento. Olha aí, você é crente? Você é dizimista? Você dá dízimo lá para o pastor? Você vai para a igreja direto? Você ora? Cadê o teu Deus? Se a pergunta fosse onde está Deus, eu sei que você responderia com facilidade, mas onde está o meu Deus no momento difícil é uma pergunta que exige uma resposta diferente. É essa pergunta que estão fazendo para o salmista. Veja, eu não quero entrar aqui em debates teológicos. Eu não quero responder a pergunta por que Deus permite que o justo sofra. Eu não quero responder porque Deus permite que a gente passe por situações difíceis. Porque Deus não julga imediatamente esses debochados. Eu sei que normalmente eu preguei até aqui sobre Abacuque um dia desse, uma mensagem que eu tento ser mais explicativo. Mas eu não quero trazer explicações nessa noite. Deus colocou uma palavra profética, uma palavra de fé e uma palavra de esperança no meu coração para compartilhar com você nessa noite. Foi isso que Deus ministrou esta madrugada enquanto eu orava. Como Deus está em relação aos nossos propósitos. De que maneira esse Deus que interage conosco, de que maneira Ele se coloca nos nossos problemas, no nosso dia a dia, na nossa vida. Eu subo a este altar com uma convicção imensa, tremenda, de que Deus vai responder a alguém aqui nesta noite.
Deus vai responder de uma maneira direta e pessoal onde Ele está na sua vida. E como Ele vai agir na sua vida a partir de aqui, a partir desse momento. Eu não posso dizer que Deus vai falar de uma maneira pessoal e específica com todos, assim como eu não posso dizer que Ele vai agir até amanhã, ou esta semana, mas eu creio profundamente que o mundo espiritual vai se mover em torno de pessoas aqui neste lugar. Esta mensagem, ela tem pontos curtos. E ela tem uma estrutura muito simples, e cada ponto em três pontos, né? Em três estruturas, três partes muito claras. É isso. Primeiro, eu vou dar uma base bíblica para dizer onde Deus está. Onde Deus está na tua vida. Segundo, o que significa Deus está onde está. Primeiro, onde Deus está. Segundo, o que significa Deus está onde está. E terceiro, uma palavra profética. Para cada lugar que a Bíblia disser onde Deus está, eu quero liberar uma palavra profética para a tua vida. Quem está preparado aqui para receber isso, levante sua mão e diga assim: eu creio nisso, eu recebo, eu quero. O que a Bíblia diz sobre onde Deus está? Primeiro, Deus está diante de nós. Diga assim: Deus está diante de nós. Deuteronômio 1, 29 e 30. Moisés diz para aquele povo: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês, como fez no Egito, diante dos seus próprios olhos. O que significa Deus estar diante de nós? O próprio texto responde: para lutar por vocês. Deus irá adiante de vocês, à frente de vocês, para lutar por vocês. Quando Deus está diante de nós, significa que Ele está disposto a lutar as nossas causas. Estas palavras foram ditas para um povo amedrontado, um povo que tinha saído como escravo do Egito, um povo que tinha vivido a sua vida massacrado e agora estava diante de um desafio que claramente era maior do que eles. Diante de uma cidade fortificada, diante de um povo mais forte, mais numeroso, o desafio era grande, os gigantes eram grandes, mas eles só precisavam crer que quem estava diante deles era maior que aquelas muralhas, que quem estava diante deles era maior que aqueles gigantes. Ô querido, talvez você também esteja como aquele povo. Talvez você esteja diante das lutas desta vida, diante de uma situação e você diga: pastor, tá brabo, tem sido difícil, as coisas não são fáceis, é batalha todo dia, mas como é bom saber que o teu Deus está diante de você. E não apenas está diante de você, Ele está disposto a lutar por você. Deus só precisava que aquela gente cresce, como Josué e Caleb creram, porque Deus estava na frente deles, irmãos. Quem estava na frente deles era maior que aqueles gigantes. Quando eles olhavam para a terra, eles viam uma cidade fortificada, muros altos, mas se eles olhassem pela fé, eles só precisavam ver que Deus estava na frente deles. Paulo diz assim: olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmão, se Deus está na nossa frente, qual o gigante? Qual importa o tamanho da muralha? Qual importa o gigante que está na nossa frente? Eu gostaria que você recebesse esta primeira palavra profética que eu vou liberar para a sua vida. Aqueles que estão perguntando: onde está o teu Deus? Aqueles que estão perguntando: onde está o Deus dela? Onde está o Deus dele? Chegou o tempo de o teu Deus responder a eles. Eu quero declarar na autoridade da palavra isso, que o Senhor está disposto a ir diante de você para lutar suas causas. Ele está jogando muralhas por terra, e todo gigante que tem se levantado na tua vida vai cair em nome de Jesus, porque Deus está na tua frente. Se você recebe essa palavra, diga assim: eu creio. Segundo, onde Deus está? Deus está atrás de nós. Diga: atrás de nós. Isaías 52:12. 52:12 diz: mas vocês não partirão apressadamente, nem sairão em fuga,
pois o Senhor irá à frente de vocês. O Deus de Israel será a sua retaguarda. O Senhor que irá à frente de vocês, Ele também irá à retaguarda de vocês. Ele estará atrás de vocês. Foi desta maneira que Deus se colocou quando o povo estava atravessando o Mar Vermelho. O povo está atravessando o Mar Vermelho, aquela multidão com criança, com animais, e Faraó está se aproximando. O texto de Êxodo diz que a nuvem que estava diante do povo, Êxodo 14, 19, diz que a nuvem que estava adiante do povo passou para a retaguarda do povo. A nuvem passou para trás do povo e ficou à frente dos egípcios. E a Bíblia diz lá em Êxodo, de maneira que os egípcios não puderam alcançar o povo de Deus. Porque para o povo de Deus havia luz. Aquela mesma nuvem, ela produzia luz para o povo de Deus. Mas para os egípcios, a Bíblia diz que havia trevas. E eles não podiam avançar. Faraó representa o passado daquele povo. Faraó representa o passado que oprimia, o passado que escravizava, o passado que massacrava. A presença de Deus atrás de nós representa um ponto final naquilo que nos maltrata, naquilo que nos machuca. Deus não apenas liberta, Deus liberta, mas Deus se coloca entre nós e o nosso passado. Tem gente aqui sendo perseguida com força. Pessoas decidiram não deixar você em paz. Acusações, situações têm sido criadas com o objetivo de lembrar o seu passado. Não é fácil se livrar de egípcios, escravizadores, perseguidores. Mas eu também tenho uma palavra profética aqui para você. Jeová hoje se coloca à tua retaguarda. E esse mesmo Jeová diz, basta hoje. Jeová tem bradado e tem dito para você, esses egípcios que vocês hoje têm visto, vocês nunca mais o verão. Deus se coloca entre você e o seu passado a partir de hoje. O passado pode ser de trevas, mas o teu futuro é de luz. Se você recebe esta palavra, diga, eu recebo. Terceiro, onde Deus está? Deus está sobre nós. Diga, sobre nós. Salmo 139, versículos 5 e 6. Tu me cercas por detrás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. O Deus que cerca pela frente, o Deus que cerca por trás, é também o Deus que põe a mão sobre mim, sobre nós, sobre a nossa vida. O salmista diz que a sua mão está sobre nós. O que significa isso, pastor? 3 coisas. A mão de Deus sobre nós significa proteção, salvação e favor. Proteção, salvação e favor. No deserto, Deus estava sobre o povo. A Bíblia diz que de dia havia uma nuvem sobre o povo, de noite havia uma coluna de fogo sobre o povo, e diz que Deus nunca tirou sobre o povo a nuvem de dia, nem a coluna durante a noite. Proteção. B, Isaías 59:1 diz que a mão do Senhor está estendida para salvar. Diga, salvação. Contra a casa de Jacó não pode haver, diz a Bíblia, maldição nem encantamento. Não importa se é macumba, vodu, feitiçaria, candomblé, não pode cair sobre você por um motivo muito simples, porque sobre a tua vida tem uma mão poderosa, a mão de Deus, e não há quem possa tirar esta mão de sobre a tua vida. C, Neemias atribui o sucesso de sua jornada à boa mão de Deus que estava sobre ele. A boa mão de Deus não estava sobre Sambalate, a boa mão de Deus não estava sobre Tobias, a boa mão de Deus está sobre Neemias, a boa mão de Deus está sobre você. Fala de quê, pastor? De favor, fala de bênção. Tiago capítulo 1, versículo 17 diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, diga do alto. Vem do alto, descendo do Pai das luzes. Receba esta palavra profética. Ninguém vai entender nada, como as coisas vão mudar rapidamente, mas a partir desse tempo, está vindo do alto, do Pai das luzes, daquele que tem a mão estendida sobre você, dádiva sobre você, dons perfeitos,
Ou seja, aquilo que Deus está te dando hoje não vai precisar ser trocado, não vai precisar reformar, não vai precisar melhorar. É perfeito, é um casamento perfeito, é uma saúde perfeita, é uma alegria perfeita. Só quem crê diz assim: eu recebo. Quarto, onde Deus está? Deus está ao nosso redor. Diga: ao nosso redor. Salmo 125, versículo 1 e 2. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como os montes estão à roda de Jerusalém, assim o Senhor está à volta do seu povo, desde agora e para sempre. Os montes sempre foram as defesas naturais da cidade de Jerusalém. Inimigos traiçoeiros podiam atacar de qualquer lado. Por isso que as cidades precisavam ser erguidas sobre lugares altos, um lugar de difícil acesso, e precisavam ser muradas. Porque os inimigos poderiam vir por qualquer lado, de qualquer lado, porque eles eram traiçoeiros. Mas a cidade alta, a cidade cercada, a geografia montanhosa, tornava esse ataque mais difícil. Então, se a Bíblia está dizendo que Deus está à nossa volta como esses montes, significa que Deus está à nossa volta para nos defender, para nos proteger dos ataques traiçoeiros de Satanás. Sabe, a imagem que me vem à mente quando eu leio essa passagem, eu tenho a imagem daquele chefe de estado, daquele chefe que, quando ele anda numa rua, num lugar público, ele precisa se cercar de seguranças. Não basta ter um segurança na frente, não basta ter um segurança atrás. O segurança precisa estar em torno dele, em volta dele. Por quê? Porque o inimigo pode vir de qualquer lado. O ato covarde pode vir de qualquer um dos lados. Então ele precisa estar cercado. E o inimigo age exatamente assim. Ele tenta atacar de todos os lados. Muitas vezes é um filho, muitas vezes é uma filha, muitas vezes é um problema no casamento, às vezes é um colega no trabalho, um amigo de infância, um irmão, um vizinho. Ele vai tentar nos atingir através de alguém que gostamos, de um amigo, de um irmão. Ele vai tentar minar um ponto fraco. Mas sabe o que eu vejo nessas muitas tentativas de Satanás? Ele faz isso por um motivo simples, porque ele não pode bater de frente. Ele não pode encarar você de frente, porque Deus está claramente diante de você. Então, mas Deus cerca você também, porque Ele vai tentar dar a volta e atingir você de algum lado. Ele vai minar pontos fracos, Ele vai tentar atingir alguém que você gosta, alguém que está perto. Talvez você esteja passando por isso, e eu quero que você receba esta palavra. Primeiro, Deus está dando discernimento para pessoas aqui sobre estratégias de Satanás. Se você estiver ligado, Deus vai te dizer e vai te dar discernimento para que você possa resistir em oração sobre aqueles pontos que não são emocionais, que não são naturais, que são espirituais. E o homem espiritual, a mulher espiritual, Deus vai te dar discernimento para você entender que ali é um ataque de Satanás e para que você possa combater com oração. Segunda palavra, você verá o contra-ataque dos céus. Você verá o contra-ataque dos céus contra todo ataque que vocês têm sofrido. Você verá contra-ataque dos céus contra todo ataque que você tem sofrido. Eu tenho base bíblica para isso. Pensa comigo, Tiago 4:7 diz: resisti ao diabo e ele fugirá. Diga, fugirá. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ora, pastor, onde que a Bíblia está falando aqui de contra-ataque? Está implícito no texto. Porque se fosse apenas resistência, não haveria fuga. Se houvesse apenas resistência, Satanás cansaria, mas depois ele reuniria novas forças e ele atacaria de novo. Mas é isso que a resistência produz. A resistência, ela cansa quem está atacando, até que
ele remunicie, ele consiga novas forças e volte a atacar. Mas não é assim que acontece. O texto está dizendo que ele fugirá, ele foge. Ele foge. E por que foge? Foge porque uma oração aciona o contra-ataque dos céus contra aquele que tem se levantado contra a nossa vida. Eu profetizo sobre a tua casa, Deuteronômio 28, 7. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de diante de ti. Virão organizados, virão com estratégias, mas fugirão às pressas, desesperados, porque vem o contra-ataque dos céus para a tua vida. Se você crê nisso, diga: eu creio, eu recebo. Quinto lugar. Onde Deus está? Deus está por baixo de nós. Diga: por baixo de nós. Deuteronômio 33, 27. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo estão os braços eternos. E ele lançará o inimigo de diante de ti, e dirá: destrói-o. O que significa Deus está por baixo de nós? É explicado no versículo seguinte, no versículo 28. Israel, pois, habitará só, seguro, na terra da fonte de Jacó. Deus está com os braços por baixo de nós. Significa amparo e segurança. Diga: amparo e segurança. Deus sabe como o terreno desta vida é irregular. Deus sabe como nesta caminhada nós vamos nos deparar com abismos, com altos e baixos, com terrenos movediços. Por isso que tudo muda de uma hora para outra. É porque a geografia desta vida é muito irregular. E Deus sabe como nós caímos com facilidade. Deus sabe como somos frágeis. Por isso, por esses dois motivos, Deus que nos abençoa com a sua mão sobre nós, o Deus que nos cerca com os seus cuidados, é o Deus que também estende os braços sobre nós para nos amparar. Sabe por que você ainda não quebrou na junta? Não sei se lá em Macaé se usa muito esse termo, quebrar na junta. Sabe por que a sua vida, a sua família ainda não foi destruída? Sabe por que esse negócio ainda não fechou? É porque uma mão poderosa tem amparado você. Uma mão poderosa tem amparado a tua família. Sobre esta palavra eu profetizo que assim como Deus está me enviando com a palavra profética para a tua vida nessa noite, Deus também vai enviar os recursos para que você não quebre. O teu Deus, Ele diz: eu sou o teu amparo, eu sou a tua segurança. Talvez alguém esteja esperando você cair. Talvez até você caia mesmo. Só que elas vão ter uma surpresa. Você não vai cair com o cara no chão, como elas estão esperando. Quando você cair, você vai cair nos braços daquele que está te amparando. Receba esta palavra em nome de Jesus. Sexto lugar, onde Deus está? Deus está conosco. Diga assim: Deus está conosco. Há inimigos, há amigos, melhor falando, que são ideais para momentos de lazer. Amigos de hobby, amigos para você colecionar figurinha, amigos para você brincar de videogame, amigos para você bater papo, amigos para você tomar um refrigerante. São amigos de lindos dias de primavera, mas talvez não sejam amigos para as noites frias de inverno. Já há amigos que são amigos de oração, são amigos para você contar com ele quando você estiver na prova, quando você estiver quebrado, quando você estiver difícil, situação difícil, ele vai estar próximo, orando para você. Mas infelizmente, em momentos de festa, de prosperidade, de crescimento, talvez eles fiquem ressentidos. Talvez eles não saberão se alegrar com você. Porque a vida muda, as circunstâncias mudam. Você vai perceber que ao longo da vida, os amigos também mudam muitas vezes. O tempo e as circunstâncias afastam uns e trazem outros.
Mas quando falamos de Deus conosco, estamos falando de um amigo que jamais vai nos deixar. Deus que se alegra com a nossa prosperidade. É um Deus que tem prazer em nos ver prósperos. É um Deus que tem prazer em nos ver crescer. É o mesmo Deus que não nos desampara. É o mesmo Deus que está conosco em momentos difíceis. É o mesmo Deus que está conosco em qualquer circunstância. Ele é o Deus dos vales e é o Deus dos montes. É o que diz o salmista no Salmo 46, quando ele diz: Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Deus dos exércitos está conosco, o Deus dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, é o nosso refúgio. Você sabia que um dos maiores medos do ser humano é o medo da solidão? Eu acho que é o principal medo. Mais do que medo de enfermidade, mais do que qualquer outro medo, medo de ficar só. É por isso que o ser humano muitas vezes suportam abusos, sofrem anos a fios, simplesmente pelo medo de ficar só. Preferem sofrer. Por isso, uma das palavras que eu considero de maior peso na Bíblia, de peso psicológico, de peso moral, espiritual, emocional, pelo menos para mim, é uma palavra que é como âncora para a minha alma em momentos em que eu me sinto só. É o que Jesus disse em Mateus 28:20. Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias. Todos os dias. Eu nunca vou deixar você. Eu nunca vou te abandonar. Nunca vou desamparar você. Eu estou com você todos os dias. Quem sabe você aqui chegou aqui se sentindo sozinho, sozinha, desamparado, desamparada. Eu profetizo especificamente sobre você que está se sentindo assim. Hoje o Senhor visita o teu emocional. Esse abandono que você tem sofrido, Ele envolve a tua vida com a presença dEle. Ele cobre você com as suas asas e Ele te diz: debaixo dela você está seguro, você está amparado. Você recebe esta palavra em nome de Jesus. Sétimo e último lugar. Onde Deus está? Deus está em nós. Diga assim: Deus está em nós. Até agora nós falamos do modo como Deus está presente, das diferentes formas, áreas que Deus está presente, dos diferentes momentos na nossa linha da história da vida. Deus está diante de nós, Deus está atrás de nós, Deus está sobre nós, Deus está ao nosso redor, Deus está abaixo de nós, Deus está conosco. Mas de todas as formas, esta é a mais esplêndida, é a mais sublime, é a mais maravilhosa forma que podemos desfrutar da presença de Deus. Deus em nós. Mais do que estar conosco, Deus deseja habitar em nós, morar dentro de nós. 1 Coríntios 3:16, Paulo pergunta àqueles crentes de Corinto, ele diz: não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele não passa final de semana, ele não visita você durante o culto, ele não habita na sua alma só quando você está alegre. Ele habita em você. Ele habita, ele não visita. Deus em nós significa pelo menos 4 coisas. Primeiro, significa capacidade de frutificar abundantemente na vida, de prosperar, de crescer. Jesus falou em João 15:5, ele diz: quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, esse frutifica. E acho que interessante aqui, porque ele diz: não apenas aquele que eu estou nele, aquele que está em mim. Ou seja, é uma relação de pertencimento, de envolvimento. Eu estou nele, ele está em mim, esse dá muito fruto. Primeira coisa, você vai frutificar. Aquilo que você vai fazer, você vai frutificar.
Eu estava lendo esses dias o Salmo 1, eu achei algo muito interessante. Diz: será como árvore plantada junto a ribeiro, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas nunca murcham, e tudo o que fizer prosperará. Diga: tudo que fizer prosperará. Vai chegar um tempo na sua vida que você não vai precisar: Senhor, eu tenho que investir nisso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que montar uma loja. Tudo que você fizer vai prosperar. Tudo que você fizer. Se você for para a direita, você vai prosperar. Se você for para a esquerda, você vai prosperar. Para onde você for, aonde você estiver, tudo que você fizer vai prosperar, porque você está nele e ele está em você. Segunda coisa, significa poder e eficácia na oração. Em João capítulo 15, versículo 7: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Olha só, tudo que fizer, você vai prosperar. Tudo que pedir, eu vou te dar. Poder, eficácia na oração. 3, Deus está em nós significa autoridade sobre inimigos espirituais. Isso aqui eu preciso explicar. Efésios capítulo 6 diz que a nossa guerra é contra a carne? A nossa guerra é contra semelhantes? Não. A nossa guerra não é contra a carne nem contra a sangue. A nossa guerra é contra hostes espirituais da maldade, contra principados, contra potestades, que estão onde? Lugares celestiais. Quem já aqui passou da atmosfera? Quem já rompeu aqui a barreira da... Não sei se o pastor tem nenhum astronauta aqui, ainda não. Vai ter. Não vai ter ainda não. Mas os nossos inimigos estão lá. Os nossos inimigos estão no espaço sideral. Eles são em poder superiores a qualquer um de nós aqui. Aí você pensa assim: mas que furada, hein? Como é que eu, que vivo ali poucos anos, vou combater contra seres que vivem há milênios, que existem antes da terra, que voam, que são poderosos, que habitam numa outra dimensão? Eu não tenho estrutura para vencê-los. Como é que a igreja tem autoridade sobre eles? Efésios capítulo 6, Paulo diz isso: o nosso inimigo está nas regiões celestiais. Esse é o nosso adversário. Como é que a gente pode combater esses seres? A resposta Paulo dá antes, no próprio livro de Efésios capítulo 2, versículo 6, ele diz: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Diga: em Cristo. Sabe por que você tem autoridade sobre ele? É porque espiritualmente você não está nessa terra. Espiritualmente você está em Cristo. E Cristo está no terceiro céu, acima das potestades. Por isso que você tem autoridade espiritual sobre eles. Você pode glorificar a Deus. Aleluia. Quarto lugar, o Espírito de Deus. Pode aplaudir o Senhor, pode aplaudir. Significa vitória interior. Porque é aqui que se dá nossas guerras. É aqui que a gente perde. É aqui que a gente vence. Porque Deus habitando em nós significa vitória interior. Porque quando Deus habita em nós, não há mais trevas. Quando Deus habita em nós, há plenitude de vida. Quando Deus habita em nós, a abundância de vida. Quando Deus habita em nós, a sequidão da alma vira fonte que jorra para a vida eterna. Isso significa Deus habitando em nós. É uma mudança de estado interior, emocional, moral, psicológica. Veja que pessoa extraordinária você é. Eu sou. Deus mandou o seu Espírito para habitar em você, para habitar em nós. Porque no Antigo Testamento isso não acontecia. Vocês sabem disso? No Antigo Testamento havia visitações. E não sobre todos. Visitação sobre pessoas com chamado especial. Profeta. O momento da unção de um sacerdote. Deus vinha sobre ele naquele momento. Era um momento. Mas hoje já não é assim. Na igreja,
Primeiro, o Espírito Santo veio para habitar. Segundo, não veio para habitar em pessoas especiais. Ele veio para habitar sobre novos, jovens, sobre velhos, sobre servos, sobre servas, sobre toda a carne. Toda a carne, toda a carne. Talvez você tenha entrado aqui hoje assim, falando: pastor, eu estou com o meu interior cheio de amargura. Eu estou vivendo uma profunda tristeza. E quando o Senhor começou a pregar, eu disse: essa tem sido a minha alma, como a alma do salmista no Salmo 42. Eu estou passando por essa mesma situação. Eu não tenho visto Deus agir presente nas minhas lutas. Eu não tenho visto isso. Talvez você chegou aqui até com um pensamento de suicídio. Eu profetizo que em nome de Jesus, e esta é a palavra que eu tenho para você final, que você sairá daqui cheio de Deus. Cheio de Deus, você recebe esta palavra. O Espírito de Deus está visitando o profundo da tua alma nesse momento. Ele está arrancando essa tristeza, essa dor, essa angústia. Ele está mudando essa situação. Aquilo que psicólogo não pode fazer, aquilo que bens, experiências materiais não podem fazer, Deus arranca do teu coração esta noite. Eu profetizo sobre a tua vida o que Jesus prometeu em João 7,38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Eu profetizo rios de água viva fluindo do teu interior nessa noite. Não águas paradas, rios fluindo. Se você recebe essa palavra, diga: eu recebo, eu creio. Concluindo, olhando com você o último versículo do Salmo 42, nós vimos a receita. Veja como é simples, diz o salmista: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Não deixe de esperar, não deixe de confiar. Não dê ouvido a quem debocha, não dê ouvido a críticos, porque Deus vai preparar uma mesa para você na presença deles. Eles vão ver isso. Espera nele, querido, você ainda vai louvá-lo. O Salmo 40, no versículo 1, o salmista diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus quer ouvir a tua oração. Deus quer ouvir a tua voz. Deus quer ouvir o teu clamor nessa noite. Ele quer que você clame agora. Ele quer que você fale com Ele. E sabe por que Ele pode ouvir o teu clamor? Por causa do que diz o Salmo 145, 18. O Senhor está perto de todos aqueles que o invocam com sinceridade. O Senhor não está distante de você. O teu Deus não é um Deus que está distante, um velhinho barbudo, assentado numa cadeira, que de madrugada a fila é menor, que tem dificuldade de atender os seus servos. Ele tem fontes para todos. Ele tem bênção para a tua vida. Ele quer ouvir as tuas súplicas. Ele quer ouvir a tua oração. Ele quer entrar nessa batalha com você. Ele está dizendo: eu estou diante de você, eu estou sobre você, eu estou na tua retaguarda, eu estou em torno de você, eu estou te amparando, eu estou com você, e eu estou dentro de você. Eu estou em você. Senhor Deus, Deus, eu sinto a tua presença aqui neste altar. Eu creio que anjos estão se movimentando aqui em torno deste lugar, visitando lares, indo em lugares que tem sido campo de batalha para este crente, para esta crente. Está visitando lugares de afronta. Ó Deus, lugares de perseguição. E o Senhor tem cortado laços. O Senhor tem visitado emocionais. O Senhor tem visitado corações aqui. O Senhor tem visitado quadros que pareciam não ter fim, não ter uma perspectiva de mudança. Eu declaro um tempo novo. Eu declaro um agir de Deus nessa área. Como eu profetizei, declaro que muralhas estão caindo, que gigantes estão fugindo, porque vem um contra-ataque de Deus sobre toda a investida de Satanás. Por um caminho que eles viram, eles fugirão por 7. Eu declaro um tempo de crescimento, de bênção, de mudança de Deus na tua vida, nesse quadro. Se você crê nisso, levanta a tua mão, dá um glória a Deus aí em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te abençoe.